A Confissão Esmagada. A 17 de setembro de 1692, no auge da histeria das bruxas de Salem, um agricultor de 81 anos enfrentou a forma mais brutal de coerção legal alguma vez usada em solo americano. Corey tinha vivido décadas como um proprietário de terras respeitado em Salem Village, Massachusetts. Quando foi acusado de feitiçaria nesse verão, tomou uma decisão invulgar. Recusou-se a apresentar qualquer declaração. O tribunal tinha uma solução para os arguidos que permaneciam em silêncio. Chamava-se peine forte e dure, pressionando com pesos pesados até que o acusado declarasse a sua culpa ou morresse. Naquela manhã de setembro, Corey foi despido e levado para um campo aberto atrás da prisão. Foi forçado a deitar-se de costas no chão frio. O xerife George Corwin colocou uma tábua de madeira pesada sobre o seu corpo nu. Depois, uma a uma, foram aquecer-se das tábuas. As primeiras pesavam apenas alguns quilos cada uma. Depois vieram pedras maiores e depois pedregulho. O peso sobre o peito fazia de cada respiração uma luta. Testemunhas relataram que o rosto de Corey ficou vermelho, depois roxo, à medida que a pressão esmagava a sua caixa torácica. Ainda assim, recusou-se a pronunciar as palavras que permitiriam o avanço do seu julgamento. A tortura continuou ao longo do dia. Quando lhe perguntaram se queria declarar-se, Corey conseguiu apenas dizer duas palavras: mais peso. O xerife Corwin ordenou que colocassem mais pedras em cima. Ao anoitecer, o peito de Corey estava comprimido sob centenas de quilos de pedra. A sua respiração tornou-se em arfadas superficiais. Mesmo assim, deixaram-no livre para dentro. No segundo dia, a língua de Corey começou a sair-lhe da boca à medida que a pressão forçava os seus órgãos internos para cima. O sangue escorria-lhe do nariz e dos ouvidos. Os olhos saltaram-lhe das órbitas. Cada respiração era mais curta do que a abrir. Pouco depois do meio-dia de 19 de setembro, as testemunhas repararam que Corey tinha deixado de arfar. Giles Corey morreu sem apresentar uma confissão. Ao recusar, impediu o tribunal de o julgar e de confiscar os seus bens. Em vez disso, as suas terras passaram diretamente para os seus filhos. O seu último ato de desafio, comprado com 48 horas de agonia, protegeu a herança dos seus filhos do mesmo tribunal que lhe tirou a vida. A família do horror. Em 1600, a Baviera assistiu a uma das execuções de bruxas mais sádicas alguma vez documentadas. Aulus Pappenheimer trabalhava como varredor ambulante com a sua esposa Anna e os seus 3 filhos adultos, Jacob, Gumpret e Olerle. Quando ocorreu uma vaga de assaltos locais, as autoridades prenderam a família sob suspeita. Sob interrogatório brutal, as acusações de roubo rapidamente escalaram para acusações de feitiçaria e infanticídio. As autoridades bávaras submeteram a família a métodos de tortura extremos. Arrancaram-lhes as unhas. Os seus corpos foram suspensos em ganchos no teto. Tenazes em brasa rasgaram-lhes a caio. Após dias de agonia, confessaram crimes impossíveis, assassinar crianças, fazer ungüentos mágicos a partir de cadáveres de bebés e assinar pactos de sangue com o próprio Satanás. A 29 de julho de 1600, a execução começou na Praça do Mercado de Munique. Tinha sido preparado um cadafalso com braseiros acesos, rodas de ferro e estacas afiadas. Ansel, o filho mais novo, de 10 anos, foi obrigado a assistir na primeira fila. Os carrascos começaram por Ana. Cortaram-lhe os seios com tesouras em brasa enquanto ainda estava consciente e depois forçaram a carne ensanguentada para as bocas dos seus filhos que gritavam. Um a um, os homens tiveram os braços e as pernas esmagados com barras de ferro. O carrasco partiu metodicamente cada membro em vários sítios, enfiando os corpos mutilados pelas raios de grandes rodas de madeira. Ainda vivos, tenazes de ferro em brasa, arrancaram 6 pedaços de carne do corpo de cada membro da família. Aulus, como o patriarca, recebeu um tratamento especial. Uma estaca afiada foi cravada pelo ânus e atravessou-lhe o torso. A família permaneceu viva durante grande parte da mutilação, com os seus gritos a ecoar pela praça do mercado. Testemunhas relataram que os adultos sobreviveram mais de 1 hora antes de os carrascos finalmente acenderem a pira debaixo deles. Enquanto as chamas consumiam o que restava da família, as autoridades agarraram Ansel e levaram-no dali. Os registros do tribunal mostram que o rapaz foi executado meses depois, completando assim o extermínio de toda a linhagem. As piras de Trier. Entre 1581 e 1593, esta antiga cidade alemã tornou-se o epicentro de uma das mais intensas caças às bruxas da história. Sob o príncipe arcebispo Johann Seven von Schönenberg, as acusações de feitiçaria espalharam-se pela região como fogo selvagem. Ninguém estava a salvo. Nobres, mercadores, professores universitários e até padres viram-se arrastados perante os tribunais de bruxas com base nas provas mais frágeis. O mecanismo da morte era sistemático. Primeiro vinha a tortura nas câmaras subterrâneas da cidade. Os suspeitos eram despidos e submetidos ao estrapado, com os braços atados atrás das costas antes de serem içados por cordas e deslocados. Parafusos de polegar esmagavam os dedos até os ossos estilhaçarem. As confissões, inevitavelmente, seguiam-se. À medida que o pânico se intensificava, piras de execução eram construídas ao longo das margens do rio Mosela. Os registros do tribunal mostram que 368 pessoas foram oficialmente condenadas.
Os locais de queima funcionavam com uma eficiência industrial. Os carrascos acorrentavam as vítimas em grupos de 6 ou 8 a grandes estacas de madeira. As vítimas eram rodeadas por feixes de madeira verde, dispostos com precisão, escolhidos deliberadamente porque ardiam mais devagar do que a madeira seca. Testemunhas descreveram como as vítimas permaneciam conscientes enquanto as chamas lhes subiam pelo corpo. A madeira verde produzia um fumo espesso e sufocante que prolongava o sofrimento. Algumas vítimas demoravam mais de 30 minutos a morrer, os seus gritos se enfraquecendo gradualmente à medida que os pulmões se enchiam de fumos tóxicos. A pele delas enegrecia e desprendia-se do tecido muscular. Os olhos ferviam nas órbitas devido ao calor intenso. Durante os meses de inverno, os cidadãos relatavam que a neve derretia num largo círculo à volta dos locais de execução. Um cronista contemporâneo escreveu que a cidade brilhava de vermelho durante noites seguidas, enquanto várias piras ardiam em simultâneo. O carrasco local tornou-se tão rico com os bens confiscados que construiu uma mansão junto à catedral. A suprema ironia das fogueiras de Trier residia na sua justificação. Documentos judiciais mostram que as autoridades alegavam que o fumo das bruxas queimadas purificava o ar da influência demoníaca, mesmo quando esse mesmo fumo transportava a gordura derretida e a carne carbonizada de cidadãos inocentes por toda a cidade. O Pacto da Parteira. Em 1587, a cidade de Dillingen, na Baviera, assistiu à destruição de um dos seus membros mais respeitados da comunidade. Durante quase 2 décadas, o Walpurga tinha exercido como parteira licenciada, trazendo ao mundo em segurança centenas de crianças. Naquela primavera, uma vizinha acusou-a de provocar um aborto através de feitiçaria. Dias depois, foi presa e levada para a torre da prisão da cidade. Os interrogadores não perderam tempo. Despiram Walpurga e aplicaram-lhe os parafusos nas pernas. Dentes de metal cravaram-se-lhe na carne à medida que o aparelho era apertado até o sangue correr livremente. Os registros do tribunal mostram que inicialmente ela manteve a sua inocência durante 3 dias. Depois veio o estrapado, os braços torcidos atrás das costas, depois içados por uma corda até ambos os ombros se deslocarem com estalidos audíveis. Sob uma dor insuportável, o Walpurga começou a confessar. Admitiu ter feito um pacto com um demónio chamado Featherline, que a visitava sob a forma de um homem atraente. Afirmou ter assassinado 41 bebés antes do batismo, sugando-lhes o sangue e recolhendo os seus minúsculos ossos dos dedos para obter poder mágico. Cada confissão levava os interrogadores a exigir mais nomes, mais crimes, mais provas de conspiração diabólica. No dia da execução, o Walpurga foi desfilada pela cidade numa carroça. Em 5 pontos designados, a procissão parou. Em cada paragem, o carrasco aplicava ferros em brasa ao seu corpo, primeiro no seio esquerdo, depois no braço direito, no seio direito, no braço esquerdo e, finalmente, na mão esquerda. As testemunhas relataram o chiar da carne e o cheiro a gordura queimada a invadir o mercado. Ainda consciente, o Walpurga murmurava orações entre gritos. No local da execução, fora da cidade, aguardava a última indignidade. O carrasco decepou-lhe a mão direita, aquela com que tinha ajudado a trazer crianças ao mundo e feito o juramento de parteira. Só então foi acorrentada ao poste. A fogueira foi acesa e as chamas consumiram o seu corpo mutilado. Como ditava a sentença, as autoridades recolheram as suas cinzas e lançaram-nas nas águas correntes do Danúbio, garantindo que nenhum túmulo assinalasse a sua existência. O julgamento que devorou uma aldeia. Em 1609, esta pequena aldeia de montanha no País Vasco, em Espanha, tornou-se o epicentro da maior perseguição a bruxas da história espanhola. As autoridades locais alegaram que rituais de adoração ao diabo tinham lugar na gruta calcária da aldeia, uma vasta câmara natural com mais de 120 metros de comprimento. As primeiras acusações vieram de Maria de Chimildegui, de 13 anos, que afirmou ter visto vizinhos a dançar com demónios e a consumir bebés. A Inquisição Espanhola respondeu com força esmagadora. O inquisidor Alonso de Salazar Frias chegou com uma equipa de escrivães e torturadores. Estabeleceram um tribunal na cidade vizinha de Logrona. Em poucos meses, mais de 7.000 pessoas caíram sob suspeita. Os interrogatórios seguiam um padrão meticuloso: privação de sono, seguida da garrocha, um sistema de polias que deslocava os ombros e, finalmente, a toca, onde a água era forçada pela garganta até o estômago se distender dolorosamente. Em 1610, os inquisidores já tinham extraído 2.000 confissões e acusado formalmente 301 pessoas. As confissões descreviam acontecimentos impossíveis: voar em cabras até aos sabás, transformar-se em animais e consumir carne de cadáveres desenterrados. Os registros do tribunal mostram que a maioria só confessou depois de assistir à tortura de familiares. A 7 de novembro de 1610, o auto de fé começou na praça principal de Logronho. 11 bruxos condenados, 5 homens e 6 mulheres, foram conduzidos até estacas de madeira erguidas na praça. As vítimas vestiam sabanudos amarelos pintados com chamas e diabos. Testemunhas relataram que várias vítimas continuaram a proclamar a sua inocência, mesmo enquanto os carrascos as acorrentavam às estacas. As fogueiras foram acesas em simultâneo, enquanto milhares de espectadores assistiam. Os acusados arderam lentamente. A lenha tinha sido empilhada de forma a garantir o máximo sofrimento antes da morte.
As vítimas gritavam enquanto as chamas consumiam primeiro as extremidades inferiores. Demorou mais de 30 minutos para a maioria morrer, à medida que as chamas subiam gradualmente pelos seus corpos. O fumo envolveu a praça enquanto o cheiro a carne humana queimada se espalhava pela cidade. A reviravolta mais cruel chegou 3 anos depois. Após uma investigação mais aprofundada, o inquisidor Salazar concluiu que não tinha ocorrido um único ato de bruxaria. Não havia nem bruxas nem enfeitiçados, escreveu ele, até que se começou a falar e a escrever sobre isso. Nessa altura, as 11 vítimas já eram cinzas. A época das fogueiras. Em 1626, esta próspera cidade alemã mergulhou na loucura sob o comando do príncipe-bispo Philipp Adolf von Ehrenberg. O bispo estava convencido de que uma conspiração satânica tinha infectado o seu território. O que se seguiu não foi apenas uma caça às bruxas, mas sim um extermínio sistemático. Os registros do tribunal mostram que entre 1626 e 1630, mais de 900 pessoas foram queimadas na fogueira em Würzburg e nas aldeias circundantes. As execuções eram realizadas com precisão mecânica. De poucas em poucas semanas, os guardas reuniam entre 15 e 25 novas vítimas. Eram mantidas na Casa das Bruxas da cidade, uma prisão especializada onde as janelas estavam empardadas para impedir qualquer possível fuga por voo demoníaco. A tortura era aplicada de forma metódica. Primeiro os parafusos para os polegares, depois as tenazes para as pernas que esmagavam as canelas e, finalmente, o strapado para deslocar os ombros. As vítimas desafiaram todas as expectativas. O registro dos carrascos inclui crianças com apenas 9 anos enviadas para a fogueira. Numa ocasião, todo o coro da Catedral de Würzburg, 27 rapazes, foi acusado e executado. 19 padres católicos e até o próprio sobrinho do bispo tiveram o mesmo destino. Nenhuma classe social foi culpada. Presidentes da Câmara, professores universitários, comerciantes abastados, todos arderam ao lado de mendigos e camponeses. Durante os meses de inverno de 1628, testemunhas descreveram como as bruxas condenadas eram obrigadas a caminhar descalças pela neve até ao local da execução. Os seus pés deixavam rastros de sangue no chão coberto de geaga. As fogueiras eram construídas na periferia da cidade, onde o castelo de Würzburg ainda se ergue hoje. Os documentos do tribunal especificam que as vítimas eram amarradas a estacas com correntes de ferro, rodeadas por madeira verde para atrasar o processo de queima. O fumo era visível a quilómetros de distância. Em dias em que ocorriam várias execuções, o céu sobre a cidade escurecia com cinzas humanas. Um relato contemporâneo descreve como a neve derretia num largo círculo à volta do local das fogueiras, mesmo em janeiro. O príncipe-bispo von Ehrenberg justificou o massacre declarando: "O ar será purificado pelo seu fumo", criando a grotesca ironia de que o próprio fumo que ele dizia purificar continha na verdade os restos atomizados dos seus súbditos inocentes. A fogueira do bispo. Em 1597, Aberdeen, na Escócia, mergulhou numa onda de caça às bruxas que ceifaria dezenas de vidas. Janet era uma taberneira bem conhecida, casada e com vários filhos. Os seus problemas começaram quando um nobre local a acusou de ter causado a sua doença através de bruxaria. Em poucos dias, as autoridades da cidade arrastaram-na de casa para a prisão Tolbooth, onde as bruxas acusadas de Aberdeen aguardavam julgamento. O interrogatório seguiu o procedimento padrão dos julgamentos de bruxas na Escócia. As roupas de Janet foram encurtadas e os caçadores de bruxas examinaram o seu corpo à procura da marca do diabo. Qualquer sinal, marca de nascença ou cicatriz que não sangrasse ao ser picada com agulhas. Depois de os examinadores alegarem ter encontrado tal marca, Janet inventou o brotaquim, botas de madeira nas quais eram enfiadas cunhas, esmagando lentamente os ossos das pernas. Os registros do tribunal mostram que ela suportou esta tortura durante 3 horas antes de confessar. A sua confissão tornou-se cada vez mais elaborada à medida que a tortura continuava. Admitiu ter encontrado o diabo à meia-noite, ter se transformado num corvo, ter provocado tempestades que afundaram barcos de pesca e ter envenenado poços. Cada nova confissão implicava outros habitantes da cidade, alimentando o pânico crescente. Quando o seu julgamento terminou, Janet já tinha nomeado mais de 20 supostos cúmplices, a maioria dos quais viria a ser executado mais tarde. A 28 de janeiro de 1597, Janet estava marcada para execução. O cortejo começou a amanhecer. Os guardas despiram-na até a cintura e colocaram-lhe um colar de ferro ao pescoço. Foi desfilada pelas ruas de Aberdeen enquanto o arauto da cidade anunciava os seus crimes em cada cruzamento. As testemunhas descreveram como os cidadãos atiravam lixo e insultos à sua passagem. Quando chegou a Castle Hill, Janet mal conseguia andar. No local da execução, os magistrados ordenaram que fosse misericordiosamente estrangulada antes de ser queimada, uma concessão rara. O carrasco enrolou uma corda à volta do seu pescoço e apertou-a enquanto ela estava junto à estaca. À medida que perdia a consciência, o seu corpo foi preso com correntes. A pira foi acesa e as chamas consumiram completamente os seus restos mortais. Em poucas horas, as suas cinzas foram lançadas ao Mar do Norte. A filha de Janet foi banida de Aberdeen para sempre. O seu marido, enlouquecido por ter testemunhado a sua tortura, morreu num asilo meses depois.
Nesse mesmo ano, o rei Jaime VI publicou o seu Daemonology, um tratado que defendia a perseguição agressiva das bruxas e que inspiraria centenas de outras execuções por toda a Escócia. A rapariga enforcada de Gallows Hill. A 10 de junho de 1692, Salem assistiu à primeira execução dos seus infames julgamentos de bruxas. A Bridget era uma taberneira de meia-idade, conhecida pelo seu modo franco de falar e pelo gosto por roupas coloridas. Vizinhos testemunharam que ela usava um corpete Scarlet, considerado escandalosamente provocador na Massachusetts puritana. Naquela primavera, quando várias raparigas locais começaram a ter ataques estranhos, a Bridget tornou-se rapidamente alvo de acusações. O seu julgamento durou apenas um dia. A prova espectral dominou o processo, com testemunhos de que a forma ou o espírito da Bridget teria aparecido para atormentar as acusadoras enquanto o seu corpo físico estava em outro lugar. Uma testemunha afirmou que o seu espectro apareceu ao pé da sua cama e o oprimiu de tal forma que ele não conseguia mover-se nem falar. Outros testemunharam que Bishop tinha enfeitiçado os seus porcos até à morte e amaldiçoado a sua cerveja, fazendo-a azedar. Não foi apresentada qualquer prova física. Os juízes deliberaram durante menos de uma hora antes de a declararem culpada. Ao nascer do sol de 10 de junho, a Bridget foi retirada da sua cela na prisão de Salem. As suas mãos estavam atadas com uma corda de cânhamo áspera. Foi colocada numa carroça ao lado do ministro da vila, que ainda assim a instou a confessar. Os registros do tribunal indicam que ela manteve a sua inocência durante toda a viagem de 3 km até Gallows Hill. No local da execução aguardava uma forca rudimentar, uma simples trava de madeira estendida a partir de um carvalho. Testemunhas reuniram-se para assistir enquanto Bridget subia a escada. A corda foi colocada à volta do seu pescoço, o cânhamo áspero contra a sua pele. Alguns relatos afirmam que ela tentou pronunciar as suas últimas palavras, mas os apupos da multidão abafaram-nas. A escada foi subitamente puxada para longe. O corpo de Bridget caiu cerca de 1 metro antes da corda ficar estigada. Sem uma queda adequada para partir o pescoço, a morte chegou lentamente. O seu rosto ficou roxo à medida que o laço lhe apertava as vias respiratórias. O seu corpo torceu-se e estremeceu enquanto lutava por oxigênio. Testemunhas relataram que os seus dedos tentaram desesperadamente soltar a corda durante quase 2 minutos antes de finalmente ficar imóvel, balançando suavemente na brisa de verão. Alguns espectadores afirmaram mais tarde que os seus olhos brilharam de vermelho pouco antes da morte, mais uma prova da sua culpa. O corpo de Bridget permaneceu pendurado durante horas como aviso para os outros. Ao pôr do sol, foi cortada e enterrada numa cova sem nome no local da execução. A sua morte marcou o início de um verão que tiraria mais 19 vidas antes que a loucura de Salem finalmente acalmasse.